A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus, com muita gratidão no coração. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre o professor espírita. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, o que me falta é estar realizada como pessoa. Não vejo outros motivos para minha insatisfação. Tenho saúde e o de que necessito para viver, mas sinto que algo não vai bem. Talvez as minhas forças não estejam sendo empregadas como deveria. Careço de um objetivo de vida, de algo maior que me satisfaça o íntimo. Recorro a ti. Entendo que a tarefa é longa, pois se trata do aprimoramento interior, mas vou dar o passo que me predispõe para a caminhada. Em primeiro lugar, quero meditar seriamente sobre mim mesma e reconhecer a minha capacidade, nascida da tua presença em mim. Depois, com todas as forças, vou dedicar-me ao trabalho de chegar à perfeição. Preciso também dos outros, e nesse sentido tudo farei para beneficiá-los, amando-os ao máximo. A satisfação que lhes proporciona me dará prazer, e assim farei daqui para frente. Abençoado sejam esses propósitos, gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do professor espírita. Todas as qualidades até agora que nós estudamos, falamos de construir os predicados de um verdadeiro educador. Pode ser encontrados nas pessoas não espíritas, obviamente. A gente nunca diz aqui, olha, a doutrina espírita é a melhor doutrina do mundo, todos venham para cá. As pessoas têm que se encontrar, né? Então aqui a gente não fica aí vendendo o nosso peixe ou tentando violentar a consciência de ninguém. Então existem tantas pessoas honestas, boas, nem todas são espíritas, não é? Então, o que de específico teria um professor adepto à doutrina espírita? Pode ele, de fato, contribuir com algo a mais do que os outros? É uma pergunta, né? Para quem está acompanhando essa linha de argumentação, perceberá evidente que a visão até agora que nós esboçamos, primordialmente dada pelo Espiritismo, e, portanto, os espíritas seriam os mais indicados para aceitá-la, entendê-la e praticá-la. Isso, naturalmente, considerando-se um espírita que compreenda de fato a doutrina e não um adepto de superfície. Aquele que diz que é um simpatizante, mas na verdade não vive, não tem um compromisso com a doutrina espírita. Não é perfeito não, viu gente? Preste atenção. Aqui não estamos falando de perfeições. Conhece o verdadeiro espírita pelo empenho, né? Pela sua dedicação
de domar suas más tendências ou suas más inclinações, como queira. Esse é aquele que busca se transformar a cada dia. Mas perfeito somente Deus, né? Nós somos perfectíveis. Entre esses há também aqueles que negam a possibilidade de uma pedagogia espírita. Não nos deteremos em argumentar a respeito, porque o que pretendemos falar aqui é de pessoas de um ser desmedido de tal absurdo. Também devemos levar em conta que há adeptos sem o saberem, pois podem possuir ideias inatas a respeito e aceitarão facilmente suas consequências. Aprofundando, porém, um pouco mais a questão, diremos que o professor espírita é aquele que tem essa coerência filosófica a que nos referimos, dada pela Comissão Cosmovisão Espírita. Sabe, portanto, retirar o que há de contribuição proveitosa de outras doutrinas filosóficas, de outras experiências pedagógicas, mas sempre amarrando-os ao eixo espírita e sem entrar em contradição com os princípios básicos, porque tem coerência muita. Vocês vejam bem, até mesmo na política, bancadas evangélicas, bancadas católicas, não existe bancada espírita. Por quê? O espiritista que ali se encontra, alguns parlamentares, não fazem questão disso. Olha, aqui é a bancada da doutrina espírita, do espiritismo. Não tem isso. Assim vocês não vão encontrar o professor dizendo, eu sou um professor espírita. Dá mais. Primeiro que ele não vai pregar, o espírita não fica pregando religião para ninguém. A sua conduta pode ser diferenciada e as pessoas podem perceber com o convívio de que se trata de uma pessoa espírita. Mas não que ele vai ficar na sala de aula pregando sobre reencarnação, ele vai dar uma ideia, comedida, mas sem violentar a ninguém. É, pois, impossível que um espírita seja simultaneamente adepto de qualquer doutrina materialista. Não é possível, né? O espírita é uma pessoa voltada para o sentimento, para os valores espirituais. Como é que ele pode compactuar com o materialismo? Partindo do pressuposto, opostos ao materialismo, o espiritualismo são inconciliáveis. Não dizemos com isso que numa doutrina materialista não possa haver ideias aproveitáveis. Como diz um grande amigo meu, ninguém é ruim por um todo. Existem coisas boas também, mesmo naqueles que se dizem mal. Mas são ideias periféricas, pois a raiz do pensamento difere essencialmente. Já um professor espírita, portanto, é aquele que tem muito claro diante de si o horizonte filosófico e moral que o Espiritismo descerra e embebe sua vivência no horizonte filosófico e moral que o Espiritismo descerra e embebe sua vivência humana, sua prática educativa nessa fonte de luz, se especializando em algum setor e é capaz de fazer pontes de diálogo entre a doutrina espírita e sua área, procurando alargar a visão das ciências materialistas com o desdobramento espírita do conhecimento. Isso é uma coisa notória, né? Entre os espiritistas, conhecimentos. Porque a doutrina incentiva o praticante da doutrina a se educar, se aculturar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Semelhante a este, instruí-vos, né? Buscar a instrução. É impossível assim que, por exemplo, um professor espírita tenha uma visão puramente materialista da genética. Sua obrigação dentro das limitações que o nosso conhecimento até agora atingiu é, pelo menos, vislumbrar algo além da lei do acaso e da mera determinação hereditária do caráter do homem. Sua convicção de que, em qualquer nível, o espírito atua sobre a matéria, a inteligência transcende o corpo e de que existe uma ordem divina no universo de levá-lo além do atual estágio científico, embora sem contradizê-lo. Então vai ter um tato, né? Vai explicar sem ferir, sem impor. Seu dever é transmitir essa convicção aos alunos. Não se trata de fazer proselitismo, pois o Espiritismo deve sempre respeitar convicções alheias, não é? Mas também tem o direito de manifestar a sua, quando não lhe for possível, por atuar numa escola não espírita, assumir claramente a toda e a hora a sua posição. Deve pelo menos, né, não tem que ficar mostrando toda hora,
mas deve pelo menos e sempre se mostrar valores espiritualistas. A chaga que o espiritismo pretende combater, já dizia Kardec, é a chaga do materialismo, cujas consequências são a negação do espírito, a negação de Deus, a negação de todas as leis, né? Isso incluindo, obviamente, as leis morais. Se o professor espírita não puder contribuir para isso, melhor que deixe de ser espírita ou que se deixe de ser professor, uma coisa ou outra. Mais inspirador de que qualquer teoria é o exemplo existencial. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Assim, para abarcarmos mais globalmente a definição de um verdadeiro professor, temos que recorrer àqueles que nos deram um elevado exemplo nesse sentido. No decorrer de nossas diversas existências, certamente teremos tido contato com pessoas, pais, mães, tutores, mestres, que nos foram educadores, devotados e amorosos, seres humanos desconhecidos da história, que entretanto influenciaram nossas e outras almas. Há tantos desses espíritos iluminados e bons que passam no mundo anonimamente, irradiando amor e benefícios à sua volta, contagiando com o bem a todos e os que lhes aproximam. Quantas pessoas, quantos benfeitores anônimos que tem por aí, enquanto há muitos outros que adquirem fama, prestígio por algum talento ou genialidade, que batalham acima das massas, mas cujos perfis, do ponto de vista moral, deixam muito a desejar. Isso porque em nosso planeta, o que consideramos genialidade é às vezes apenas uma inteligência um tanto acima da média terrestre, mas bem pequena diante da grandeza do universo. Aliás, como já vimos, certo avanço intelectual, sempre relativo em nosso mundo, não implica necessariamente a estatura moral. Ao tratarmos, pois, de algum modelo edificante para a humanidade, tornarmos conhecidos, devemos nos lembrar sempre daqueles que trabalharam pela evolução do planeta, mas cujo nome não chegou pelos anais da história. São os anônimos. Entre esses benfeitores anônimos, pensemos sobretudo nas mães, que desde que o mundo é mundo, o coração da mulher tem contribuído para o progresso da humanidade. Mas pelo predomínio dos homens na história da civilização, a figura feminina nem sempre recebeu as homenagens e reconhecimento devidos, né? Então a gente sabe que a primeira educação vem no lar e a figura materna, porque há já modificação, mas na minha geração, por exemplo, as mães ainda não trabalhavam fora, então eram elas que inicialmente davam a educação. Depois houve mudanças, né? A mulher passou a ir trabalhar, mas esse papel da mãe é primordial, né? Mãe e pai são os primeiros educadores. Então, não dizemos com isso que a missão paternal não seja importante e que a mãe deva ocupar lugar predominante na educação dos filhos. Não é isso, são os dois são responsáveis, os dois assumiram a responsabilidade na espiritualidade para ser aqueles que são os guardiões do reencarnante com a obrigação de educá-lo, né? A partilha das responsabilidades deve orientar a função educativa na família. Nem afirmamos que todas as mães sejam modelos de maternidade e solicitude, pois o fracasso nessa função é muito comum e evidente em nosso plano deficitário. Todos somos afeitos a erros, portanto, vamos errar, né? Mas o importante é tentar acertar, né? Mas o fato de que até recentemente na história os homens exerceram poder tirânico sobre a mulher, vedando-lhe a participação no mundo externo, fez com que a maioria dos homens se desvairassem muito mais em erros e quedas do que os espíritos que têm reencarnado predominantemente no sexo feminino. É verdade que a mulher pode muitas vezes dominar pela perfídia, pela intriga, pela sensualidade, e então se torna pior do que o homem, né? Cada um tem a sua trajetória. Outros sim sabemos, pela doutrina espírita, que podemos e devemos reencarnar ora como homem, ora como mulher, para desenvolvermos nosso espírito de maneira integral, amealhando experiências de ambos os sexos. Nós tivemos já tantas reencarnações, segundo alguns espíritos, mais 300, e é claro que a gente vai ter que ir experimentando todos os tipos de ter todo tipo de experiência. Então, é isso aí. Por vezes nós seremos homens, por vezes seremos mulheres.
é uma lei da vida, mas também observamos que os espíritos, em nosso estágio de evolução, costumam reencarnar longamente no mesmo sexo, possivelmente para repetir experiências, fixar determinados traços psicológicos que numa só existência não seria possível adquirir. Assim, vários casos em que se conhecem múltiplas reencarnações de um espírito, a predominância de um sexo é constante. Isso também pode representar uma certa repugnância da própria alma em voltar no sexo oposto. Implica num preconceito, e os espíritos ainda não esclarecidos têm preconceitos. Foi várias vezes homem, e depois não quer vir como mulher, mas é isso. Falta de esclarecimento, falta de entendimento, falta de estudo, para entender que se precisa passar por todas as experiências, várias e várias vezes, para que a gente possa ver um lado e o outro, né? Mas há também aqueles que mudaram algumas vezes no decorrer dos últimos séculos. Então é importante acrescentar que essa mudança não resulta necessariamente em homossexualismo, que pode ter muitas outras causas. Se um espírito muda de sexo e envereda por esse caminho, é que não aceitou a mudança. Interessante, né, a gente pensar nisso, né? Então, é preciso passar pela experiência, mas pode não aceitar. E aí haver essa tendência para o homossexualismo, já que não está muito, vamos dizer assim, enraigado na vivência desse espírito, ser homem, homem, homem. Então, vem como mulher, não aceita, e aí por preconceito, e pode então... Importante acrescentar que essa mudança não resulta necessariamente em homossexualismo. Pode ter muitas outras causas. Às vezes nem camba para isso. Mas aí fala forte aquele lado, por exemplo, a mulher tem um lado mais masculino, mais ativa, mais autoritária, ou ao contrário, não chegou-se ao homossexualismo, mas aquele traço marcante dentro daquele espírito, por ver várias e várias como então tem uma atitude ou outra, mesmo sendo do sexo feminino, uma coisa que vai buscar lá aquela masculinidade, ou na forma de falar, na forma de agir, né? E não cambou para o sexualismo. Então trata-se de uma forma de fixação voluntária na encarnação anterior, mas não uma consequência inevitável da troca de sexo. Diante desses fatos, podemos dizer que muitas mulheres foram diversas vezes mulheres no nosso mundo, e tendo vivido constantemente em situação pior que a dos homens, desenvolveram muito delas uma capacidade de sublimação e renúncia, ausente na maioria dos caracteres predominantes masculinos. Com isso, não estamos justificando a opressão. Muito pelo contrário, combatemos ardentemente toda forma de domínio. Mas é a lei que mais sofre e mais evolui. E os que exercem um poder ilegítimo e violento mais se endividam e se comprometem no mal. Isso é óbvio, né? Se a pessoa começa a se modificar e melhorar, né, ela vai conseguir superar essas dificuldades. Existem espíritos femininos extremamente endurecidos, mas em menor escala do que os espíritos que foram homens. Então, nas sessões de desobsessão, por exemplo, vemos uma predominância de espíritos masculinos comunicando-se. Além desse fator histórico, o de que provavelmente a mulher, em muitas ocasiões, tenha se desenvolvido mais moralmente do que o homem, ainda temos que considerar a ligação especial que existe entre mãe e filho. A mulher talvez se desenvolvia mais, por quê? Justamente pela opressão, por todo aquele histórico, né, que acompanha a evolução da mulher, ela sublimou. Muitas vezes, perdoando aquela submissão, mas que ela foi fazendo a sua reforma íntima, progredindo espiritualmente, lentamente, né? A ligação que existe entre mãe e filho realmente se torna uma ligação, muitas vezes, mais forte do que o pai, né? Homem e mulher participam biologicamente, espiritualmente, na concepção do corpo carnal, que deveria servir de morada para o espírito que volta à Terra. Então, a contribuição é igual, né? Em termos físicos, o espermatozoide e o óvulo vão contribuir da mesma forma. E, a partir do momento que a criança nasce, também a responsabilidade é idêntica para os dois,
Não é só, você que é a mãe que tem que educar, não. O pai e a mãe assumiram essa responsabilidade na espiritualidade, vai ser cobrada no final da reencarnação, que fizeste com os filhos que te deixei à guarda. Então é muito importante que o homem entender que a responsabilidade é muito grande, né? Mas a mulher o carrega no ventre, isso já faz um diferencial, e ao fazer isso não abriga somente o corpo físico em desenvolvimento, porque durante a gravidez, como está em simbiose fluídica e mental com a alma reencarnante, então há uma participação inicial maior da mãe por causa desse fator, né? A criança está no ventre da mãe, e aí a simbiose fluídica e mental é muito maior. No processo de reencarnação, o espírito que volta, de certa forma, entra no ventre da mãe, pois adormece junto ao embrião. Ao nascer, não é apenas seu corpo físico que vê a luz, mas seu espírito já encarnado em novo corpo. Então, por isso que a gente vê, sabe, né, da importância. Quando um espírito está para reencarnar, quando há concepção, quando o espermatozoide penetra no óvulo, e a primeira coisa que se faz é o chamado ovo. Aí o espírito que está para reencarnar se minimizou e assume aquele ovo. E aí a primeira, acho que é mitose, a multiplicação, não sei se eu estou falando os termos certos, mas logo em seguida esse ovo se multiplica em outra célula. E a partir daí o espírito já está dominando, né, aquele corpo que será seu, para ele poder então vir a ter a oportunidade de aproveitar a reencarnação para crescer espiritualmente. Por isso, o espírita sabe que a partir do momento que houve a concepção, já existe vida. O espírito já se apossou do seu corpo, naquele primeiro ovo. Se houver o aborto, é morte. Está matando, impedindo que ele venha progredir através da sua reencarnação. Então, por isso que todo espírita ele é contra o aborto, porque ele sabe muito bem que ali já existe vida e já está comprovado. Uma vez eu fiz uma palestra sobre aborto, deve ter uns 20 e poucos anos, um médico chamado Natson, ele fazia abortos. E aí, quando começou lá nos Estados Unidos a votação de aborto ou não aborto, ele decidiu fazer uma experiência, ele filmou, né, de ultrassom, o procedimento do aborto. E é horrível, que eu vou pular essa parte, mas sei que no final de tudo, ele constatou o feto, mensuravelmente a boca e os olhos, e ele viu que existia dor, ele viu que tinha vida. Nunca mais ele fez aborto. Já tinha feito mais de 7.000 abortos. Passou a ser contra o aborto. Então, isso é uma parte que estou dando aqui, né? Por causa dessa comunhão íntima do corpo e espírito entre mãe e filho, estabelece-se um vínculo natural e forte, que ultrapassa todos os outros tipos de ligação afetiva ou biológica na espécie humana. Naturalmente, há uma simbiose muito grande, né? Porque compartilhou-se, né, essa parte, a simbiose fluídica e mental, como eu falei. Nessa base natural pode-se erguer um amor ilimitado e salvador. Nas mulheres de sentimento ainda inferiores, esse amor é feroz, possessivo, desequilibrado e rude. Já falou, inferior, é o que ainda não aprendeu, né? Ela não segue os ensinamentos de Jesus, ainda não conseguiu começar a fazer a sua reforma íntima, está mais ou menos para a primitividade. Então ela vai ter um comportamento de acordo com a sua inferioridade, né? No espírito endurecido, o impulso material pode ser até negado. Quantas mães rejeitam seus filhos, né? Mas quanto mais o espírito evolui, mais depura o amor materno, e quando atinge o seu grau mais sublime, esse amor pode, de fato, se redimir. Porque a gente sabe que o amor é a mola do mundo. O amor tudo cura, o amor tudo floresça, né? Isso que Jesus chamou a importância para nós do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente tem que entender que eu preciso me amar, fazer minha reforma íntima. Aí sim eu posso amar o próximo, e quando eu amar o próximo, vou amar a Deus, né? Isso é para todos nós. E no seu plano mais alto, o amor materno não é dirigido exclusivamente aos espíritos que já foram filhos de certa alma. Ela estende a toda a humanidade. É isso aí. Quando a gente aprende, né,
a importância do amor, a gente não vai estar só ligado àquela família núcleo, família consanguínea, fazer só o bem para aqueles nossos filhos. Nós vamos olhar toda a humanidade como irmãos que somos, porque somos filhos do mesmo Pai, e saber dar importância de exercer esse amor para todos, indistintamente. Isso também serve para o homem, né? Entender que o seu amor tem que ser um amor para todos, para a humanidade, porque somos filhos do mesmo Pai. A gente precisa entender a importância de olhar as pessoas com o olhar de Jesus. A mulher, quando exercita a maternidade, está realizando o poder criador, o poder da vida, que é a herança de Deus. Se ela puder elevar seu sentimento à altura desse dom, seu poder de regeneração é muito grande. Ela vai tentar o quê? Crescer espiritualmente. Então, quanto mais se cresce espiritualmente, o amor cada vez fala mais alto, né? Então, por isso, todo espírito deverá também renascer mulher, pois essa é uma experiência, um aprendizado, sim, que não pode ser feita num corpo masculino, pelo menos em nosso planeta. Não sabemos como se dá nos outros mundos. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Mimo de Deus. Narra uma velha lenda que Deus, após o magnífico feito da criação, visitou o planeta azul. Era um dia de verão. O sol iluminava a natureza, traduzindo em beleza luzes, cores, perfumes e encantamentos. A brisa perfumada passava entre a folhagem das árvores, acariciando-as. As águas cantavam nos córregos, abundavam nos rios, atropelavam-se para despencar das alturas em cascatas de tirar o fôlego. As aves bailavam nos ares, repousavam em ramos altos, cantando operetas recém-compostas. As florestas exibiam sua imensa riqueza na diversidade de espécies vegetais e animais. Montes altaneiros pareciam apenas a tudo observar, mostrando suas encostas floridas ou os picos altíssimos. E a bondade divina a tudo contemplava, jubilosa pela colaboração de tantos espíritos que se lhe haviam associado à vontade para essa extraordinária produção. Então, buscou a obra-prima da sua criação, o ser humano, que enviara ao planeta tão amorosamente preparado para ele. Foi encontrá-lo trabalhando o solo com um instrumento rude, o semblante marcado pelo cansaço e pelo suor. Transmitia mal-estar e desencanto. O trabalho lhe constituía desconforto inigualável, chegando quase a praguejar. Deus contemplou aquele filho amado, sabendo que lhe cabia trabalhar para seu próprio crescimento. No regato de água cristalina, ele tomou de um bolo de barro. Enquanto continuava olhando o homem revoltado, foi moldando com suas próprias mãos uma avezita. Era delicada e bela. O Senhor do mundo lhe abriu o bico e determinou: Tu serás a calhandra. Cantarás para que o ser humano se sinta feliz ao te escutar, espancando a tristeza e a revolta. Lançou-a no ar e falou com alegria: Canta. Desde esse dia, quando o homem se aflige, recorda da calhandra. Então sorri e murmuram a melodia. A vida é uma bênção de Deus. Não importando as circunstâncias que nos envolvam, é sempre oportunidade de aprendizagem e evolução. Existir significa lutar, conquistar o infinito, inebriar-se de valores grandiosos e de conquistas sucessivas. Conseguir alcançar a vitória de viver neste planeta é honra que de forma alguma deve ser desprezada ou desperdiçada. Dessa forma, ante as dores que nos chegam, roguemos o auxílio divino e prossigamos. Ante os problemas que nos pareçam insolúveis, paremos um pouco,
Cheguemos à janela, contemplemos a paisagem, busquemos ouvir o canto da avesita. Extasiemo-nos com a melodia, emocionemo-nos com esse especial mimo que Deus nos ofereceu. E gratos por respirarmos, gratos por usufruirmos de mais um dia no corpo físico, retornemos às nossas lides, enfrentando os desafios. Não desistamos de viver. Não nos permitamos esmorecer, desalentar. Pensemos em quantos apreciariam estar no mundo como nós, com a possibilidade de encontrar amigos que nos sustentam, de usufruir do aconchego da família. A glória de viver. Jamais desistamos dela. Porque, por maiores sejam os problemas, lembremos de que tudo passa. O que quer que estejamos sofrendo, passará. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos pela oportunidade que nos deste, sempre nos dá, de trabalhar em seu nome, divulgando a sua sábia doutrina, consolando os corações, auxiliando pessoas sempre sintonizadas conosco, tendo um pouco de refrigério, porque passamos por tribulações, dificuldades, necessárias muitas vezes para o nosso crescimento, o nosso burilamento espiritual, mas contamos sempre com o vosso auxílio e também dos nossos queridos irmãos da pátria espiritual, benfeitores amigos, estão sempre dispostos a auxiliar-nos, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Peço nesse momento que Deus traga para nós a paz para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. E até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.